Bem, boa tarde a todos. Queria dizer da minha alegria em participar desse evento aqui nesta terra, né? E no dia de hoje, eu acho que o dia de hoje é um dia muito importante, muito significativo. Hoje o Estatuto está completando mais um ano, né? Mais um ano. Eu acho muito importante lembrar sempre disso, porque é uma legislação progressista, uma legislação que é importante, é um marco nessa sociedade livre, justa e solidária que a gente quer construir desde 1988, mas que ainda falta muita coisa nesse sentido, né? Então, eu fico muito feliz de falar sobre esse tema, que, na minha opinião, dialoga com esse propósito maior, que é o da efetividade do Estado Democrático de Direito, que é o da desmilitarização. E fico muito feliz em ouvir o nosso deputado Roseno trazer essa perspectiva de um novo paradigma para a segurança pública sob o ponto de vista da humanidade. Né? Que eu penso, eu acredito, que foi essa perspectiva do legislador em 1988 ao colocar dignidade da pessoa humana como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Porque dignidade, para além de todas as definições, nós temos várias definições para essa expressão, tem uma que particularmente me comove e me captura, que é pensar a dignidade como consciência de valor. Eu tenho dignidade se eu tenho consciência de que eu conto. Eu sou importante. E eu diria que o modelo que nós temos de segurança pública hoje é incapaz de fazer com que os profissionais dessa área se sintam pessoas efetivamente importantes. Eu diria até mais. Eu diria que a política criminal que nós temos no Brasil, o uso do poder punitivo que nós fazemos no Brasil, o uso dessa máquina, ele é definitivamente redutor da pessoa humana, da dignidade dos profissionais que trabalham nessa área. Diria até mais. É uma violência inaudita que se pratica contra esses profissionais e que eles replicam, eles repassam. Eu tenho aqui em minhas mãos uma pesquisa que foi o resultado de 3 anos de uma pesquisa que fizemos no Rio de Janeiro, que tem uma história que não foi contada, mas que eu vou contar aqui. Essa pesquisa nasceu de um incômodo, que uma expressão muito recorrente no mundo policial, que eu acredito que deve ter uma variante aqui, se não for a mesma, né? Lá no Rio de Janeiro, os nossos policiais utilizam para sintetizar a sua atividade profissional, comparando essa atividade ao enxugar de um bloco de gelo. Né? Os policiais costumam repetir isso. Eu me sinto como se eu estivesse enxugando gelo. Creio que aqui não deve ser diferente. A gente começou a problematizar o que pode estar por trás dessa afirmação. Né? Uma atividade inútil, como o enxugar do gelo, é a própria definição da escravidão. Né? O escravo é essa pessoa que também tem uma atividade que evidentemente não traz nenhum lucro para ele, senão para um terceiro. Então, a partir dessa perspectiva, nós nos debruçamos sobre o trabalho policial e o sofrimento que esse trabalho poderia promover nos nossos policiais. E aí nós nos deparamos com o suicídio e com tentativas de suicídio. O resultado dessa pesquisa é esse livro, Por que Policiais se Matam? Eu trouxe apenas 2 exemplares, eu vou deixar com o nosso deputado Roseno, mas se alguma associação ou alguém se interessar, eles têm os meus e-mails e eu faço chegar às mãos dos senhores. É um relato muito preocupante do nível de sofrimento que o trabalho policial tem promovido nos agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Suicídio de policiais militares. É uma categoria que tem 6 vezes mais suicidas do que qualquer outra categoria. 46% dos nossos policiais hoje que trabalham em unidades de polícia pacificadora, em áreas ditas pacificadas, têm problemas de depressão, têm problemas de sofrimento psíquico.
eu ousaria dizer que a realidade aqui do Ceará não é diferente. Se nós fizermos essa pesquisa aqui, talvez os resultados sejam muito semelhantes. É uma atividade que está fazendo sofrer os agentes de polícia e que esse sofrimento está sendo transferido para o conjunto da sociedade. Muito da brutalidade cometida por policiais tem relação com esse sofrimento. É a forma como os policiais encontram de transferir para outro as feridas que recebem. Há uma passagem muito interessante em Brás Cubas, lá, do grande Machado de Assis, em que tem uma cena que Bentinho encontra um ex-escravo que tinha sido alforriado, cuja primeira providência foi arranjar um escravo, e que ao passar ali pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, Bentinho surpreende, aliás, Brás Cubas surpreende Bentinho, é outro romance. Brás Cubas, Bentinho é Capitu, é Dom Casmurro, né? É que eu amo o Dom Casmurro, então estou falando de um romance pensando em outro. Mas aí ele encontra o ex-escravo que ele tinha alforriado, batendo no escravo, ele diz, olha só o que ele está fazendo, como é que ele se livra das pancadas que recebe, transferindo para uma outra pessoa. Não tem jeito, nós somos isso. Se a gente sofre, se a gente é desumanizado, se a gente é embrutecido, é brutalizado, nós vamos transferir isso para alguém. É isso. Bem, eu estou fazendo questão de começar a minha fala por esse relato, porque me parece que é uma questão, quando a gente fala em desmilitarização, que tem que ficar muito clara, e que pelos debates que eu tenho ouvido, isso não me parece muito claro. Por quê? Porque a gente tem no sistema de segurança, no sistema de justiça criminal, nós temos uma polícia que se organiza sob o Estatuto Militar, que cumpre o Estatuto Militar. Então, quando se fala em desmilitarização, a primeira ideia que vem na nossa cabeça, e associa, e muitos relatórios apontam a violência policial como relacionada diretamente a esse modelo, há uma ideia nas pessoas de que desmilitarizar, de alguma maneira, vai melhorar a realidade da violência no Brasil, e que basta que a polícia deixe de ser militar e passe a ser civil para que todos os nossos problemas estejam resolvidos. Não é exatamente isso. Desmilitarizar, e é por isso que eu fiquei muito feliz de saber que o comitê aqui teve a feliz ideia de dizer, olha, nós somos um comitê pela desmilitarização da polícia e da política. Porque tem que ficar claro que desmilitarizar é mais do que apenas transformar um estatuto, que hoje é militar, num civil. É mais do que isso. Mas se trata de repensar a própria lógica do exercício do poder punitivo sob a perspectiva bélica. É disso que a gente tem que falar. O poder punitivo no Brasil, historicamente, ele é exercido debaixo desse paradigma. Nós herdamos um modelo, a partir de 67, as polícias militares ganham a exclusividade do policiamento ostensivo fardado, isso começa a ser implementado, pelo menos no Rio de Janeiro, a partir dos anos 70. E essa proposta é uma proposta datada, foi o regime, a ditadura civil-militar implantada, resolveu mexer na arquitetura do sistema e decidiu por colocar, e não é à toa que isso acontece em 67 começa a guerrilha na América do Sul. Quando a gente vai para a redemocratização, essa máquina que se orientava a partir de um inimigo, passa a se orientar a partir de um outro inimigo, direcionada para o outro inimigo, que foram as drogas. Né? O traficante veio a substituir o guerrilheiro, o subversivo dos anos posteriores a 1964. Então, há mais de 30 anos que a gente vem operando debaixo de uma perspectiva belicista. Ainda há um outro problema. Quando a gente pensa em segurança pública no Brasil, a gente reduz essa perspectiva, reduz essa expressão e esse conceito às polícias. Pensar em segurança pública é pensar nas polícias e em como elas atuam, nas polícias civil, militar e federal. No meu estado, por exemplo, nós temos uma Secretaria de Segurança Pública. Só que quando você olha para essa secretaria, o que ela tem na sua estrutura? Polícias. Então eu dizia lá para o meu secretário, o senhor não é exatamente o secretário de segurança, o senhor é um secretário de polícia, o senhor é um chefe de polícia.
Segurança pública é muito mais do que polícia. Mas quando a gente reduz a ideia de segurança à polícia, e quando a gente pensa que no nosso modelo, as polícias estaduais, elas são polícias fragmentadas nas suas atribuições, uma polícia faz investigação criminal e a outra polícia trabalha com o policiamento ostensivo, a gente cria um tremendo problema, porque a polícia que efetivamente está na rua é essa que não investiga. Ela só faz policiamento ostensivo. E quando a gente reduz o conceito, é sobre os ombros dessa polícia e dos profissionais dessa polícia que cai o peso da responsabilidade pela diminuição dos índices criminais. Ora, aí vem a nossa grande tragédia. A máquina punitiva no mundo inteiro, o poder punitivo, as agências de criminalização, elas operam seletivamente. A quantidade de infrações penais que nós temos, que deveríamos prevenir, se fizéssemos um programa de criminalização que abrangesse todas as ilicitudes penais, seria monstruoso, nenhum país dá conta disso. E, portanto, as agências de criminalização, não só no Brasil como no mundo inteiro, trabalham seletivamente. Imaginem o problema que isso acarreta. Né? Porque você tem uma polícia fragmentada, sobre os ombros dessa polícia recai toda a cobrança sobre a redução dos índices criminais, e essa polícia atua seletivamente. Então, no atuar seletivamente, essas agências de criminalização vão incidir, essa agência de criminalização, mais especificamente, vai incidir sobre as classes mais vulneráveis. E aí onde a gente tem a nossa grande tragédia das vitimizações produzidas pela polícia. Então, mudar essa arquitetura, desmilitarizar nesse sentido, eu penso que é passar por um debate sobre como esse espelhamento com o Exército, que é traduzido no regime disciplinar, nos regulamentos disciplinares, em toda a legislação estruturante da Polícia Militar, e como isso, de alguma maneira, tem produzido sofrimento psíquico dentro das corporações, por conta do abuso dos regulamentos disciplinares. Na minha corporação, por exemplo, todos os marcos regulatórios, inclusive o regulamento disciplinar, eles são anteriores a 1988. No meu estado, um policial ainda pode ficar preso se tiver um sapato que não esteja engraxado de acordo com a opinião do seu superior. No meu estado, a falta de cobertura também leva à prisão disciplinar. 30 dias de prisão disciplinar, de uma maneira extremamente discricionária, que fica ao sabor do comandante de companhia, do comandante de batalhão. Isto é inaceitável em pleno século XXI. Isto é fonte de embrutecimento. Então, você tem um regime disciplinar e um espelhamento no Exército que copia, normalmente, o que o Exército tem de pior, vamos dizer assim. Né? A gente copia aquela parte mais dura do regulamento, aquela parte, até porque essa polícia ela está imbricada numa guerra. Né? Então, você tem uma estrutura que desumaniza e uma prática que é desumanizante. Este ano, no meu estado, 239 policiais foram feridos a bala. 77 em serviço. 77 em serviço. A média de idade é de 26, 28 anos. Né? Jovens, portanto, negros, em sua maioria, moradores da periferia, em sua maioria. O mesmo perfil das vítimas da violência policial. Essa é uma guerra que está acontecendo numa classe. Né? É uma guerra que está acontecendo numa classe. Então, e essa guerra acontece basicamente por conta desse modelo esquizofrênico que nós temos. Nós temos essa Constituição de 1988, nunca foi regulamentada o artigo 144 da Constituição. O parágrafo 7º nunca saiu do papel. Então, rigorosamente falando, nós não temos sistema de segurança pública no Brasil. Nós temos ilhas. As instituições funcionam como ilhas. A consequência disso é que me parece muito pouco provável que consigamos fazer uma política de segurança pública com instituições que funcionam como ilhas. Além disso, nós temos
temos agregado ao artigo 144 outros parágrafos. Nós criamos agora uma polícia de segurança no trânsito. Temos uma polícia municipal com a Lei 13.022, né? A Lei 13.022 praticamente transformou as guardas municipais em polícias municipais. Ali se fala, inclusive, no patrulhamento, o que eu acho um grande avanço. Para mim, segurança pública começa nos municípios. Tá? É uma conquista. Agora, para além disso, e é muito importante ter essa noção, que não basta reforma do sistema de justiça criminal como nós estamos fazendo, é isso que eu quero dizer. Nós estamos transformando o artigo 144 num grande puxadinho. No meu estado se fala assim, eu não sei exatamente como se diz aqui entre vocês, mas acho que vocês entenderam. Né? A gente tem uma arquitetura ruim e estamos agregando vários penduricalhos a essa estrutura que é ruim. Então, acho que hoje é preciso decidir o que a gente quer. Se a gente quiser o modelo que aí está, vamos disciplinar o artigo 144. Vamos tirar o parágrafo 7º do artigo 144 do papel para transformar isso que são ilhas num sistema. Se não é isso que nós queremos, vamos repensar a arquitetura desse sistema. E aí me parece que nós temos propostas muito interessantes. Para além disso, e eu vou retomar a esse ponto apenas para concluir, e depois a gente passar para o debate. Se nós não enfrentarmos o desafio de desmilitarizar a lógica das políticas criminais, se a gente continuar a tratar o crime sob a perspectiva da guerra, vai adiantar muito pouco transformar a polícia militar numa instituição civil. Nós vamos continuar tendo uma polícia civil militarizada e que entenda e que compreenda a sua atuação como uma guerra ao crime e ao criminoso. E vamos continuar computando mortos, que é o que temos feito nos últimos 30 anos. Nós chegamos em 2016 com um assassinato, um homicídio a cada 10 minutos. Entre 2002 e 2013, a Polícia Militar do meu estado matou em confrontos armados mais de 9.000 pessoas. Mais de 9.000 pessoas. 2002 e 2012. São dados oficiais. Basta entrar no Instituto de Segurança Pública para contabilizá-los. Resultado de uma guerra que nós travamos há 40 anos no Rio de Janeiro contra as drogas, acreditando que vamos resolver esse problema empurrando jovens de 26 anos, recém-formados do Centro de Formação de Praças, para matar e para morrer. A guerra desumaniza qualquer um de nós. O mais fiel militante dos direitos humanos se brutaliza se tiver que participar de uma guerra. Um frei capuchinho, um monge budista, se for colocado dentro de um caveirão, como nós chamamos o veículo bélico blindado, que trouxemos para o Rio de Janeiro, inicialmente a ideia era para resgatar policiais feridos, mas o uso dessa ferramenta começou a transformar aquilo num blindado, dentro da lógica belicista da guerra. Qualquer um de nós que entre dentro daquele veículo, tenha que sair dali, no meio de uma escuridão, de uma viela, 2, 3 horas da manhã, sem saber o que vai esperá-lo quando ele abrir a porta, qualquer um tem a sua humanidade machucada. Qualquer um de nós. Então, a perspectiva bélica, ela embrutece, ela desumaniza, ela viola a dignidade da pessoa humana, tanto das vítimas, evidentemente, quanto também dos profissionais de segurança. Uma política de segurança pública tem que começar pensando nisso, olhando para os servidores do sistema de justiça criminal como seres humanos. A política, ou o uso bélico das forças policiais no nosso país hoje, definitivamente não enxergam os profissionais dessa área como seres humanos. Enxergam como máquinas, como peças de uma engrenagem estúpida e colossal que hoje funciona por ela mesma. Eu fui comandante da minha corporação por 2 meses. Eu fui a 17 enterros. 17 enterros. Nunca uma autoridade pública do meu estado ligou para mim para perguntar em que capela os corpos estariam sendo velados. Em 2 meses eu fui a 17 enterros. Fui eu que tive que olhar no rosto da esposa, do filho, do pai, da mãe,
para entregar uma bandeira e dizer que o filho dela morreu defendendo a sociedade. Numa guerra inútil, nós não vamos nos livrar das drogas empurrando os jovens para dentro de uma favela para matar ou para morrer. Existem meios muito mais inteligentes de enfrentar essa questão do que essa. Enquanto nós insistirmos com essa política belicista, nós só vamos aumentar o tamanho da barbárie que hoje se pratica no Brasil, porque nós estamos verdadeiramente mergulhados na barbárie. Um homicídio a cada 10 minutos não é coisa de Estado democrático de direito. Não é. Um homicídio a cada 10 minutos definitivamente não é compatível com a sociedade livre, justa e solidária, com o Estado democrático de direito. Não é. Nós não vivemos num Estado democrático de direito com esses números. Agora é possível viver. Para isso a gente vai ter que ter coragem, primeiro para olhar essa realidade, parar de se enganar. Né? E ter coragem de olhar para essa realidade e depois mais coragem ainda para fazer a transformação que deveríamos ter feito no sistema de justiça criminal em 1988 e não fizemos. Ainda há tempo de fazer. Muito obrigado e agora vamos para o debate, que é a parte boa.